Essas imagens que vocês estão vendo são representações dos campos de concentração nazistas. Mas vocês sabiam que esses campos não estavam restritos ou não existiram apenas na Alemanha nazista? Outros países utilizaram os campos de concentração também, inclusive o nosso Brasil. Especificamente, estou me referindo ao nosso Ceará. Parece ser um fato desconhecido, não é? Porque é uma história pouco conhecida ou pouco estudada em nossa educação básica. Mas, de fato, existiram campos de concentração aqui no nosso estado do Ceará. E o que impulsionou a construção desses campos? E quais foram as suas consequências? Vamos então iniciar a nossa aula. Os primeiros campos de concentração, ou pelo menos assim chamado eles, irão ocorrer na transição do século XIX para o início do século XX, ou seja, muito antes dos campos nazistas. Eles estavam presentes nas colônias inglesas, principalmente na África e na Ásia, e eram utilizados para prender ou concentrar aqueles elementos indesejados. E diga-se por indesejados, simplesmente pessoas nativas daquela região que não aceitavam a sua colonização de maneira pacífica, ou seja, não aceitavam a subjugação de um homem pelo outro, não aceitavam essa ideia de serem considerados inferiores a outras pessoas pelo fato de não ter uma cultura ou um modo de vida igual a eles. E no Ceará, quando e como ocorreu isso? Bem, sabemos que a seca é um problema social muito recorrente em nossa sociedade, em nosso sertão. Mas nem sempre a seca foi considerada um problema social. Ela era tida apenas como um problema natural, ou seja, um problema físico do tempo, um problema que não atingia toda a população, por isso mesmo que ela não era considerada um problema social. Quem era atingido pela seca geralmente era o sertanejo, aquele camponês que vivia no interior do estado. Pois bem, em 1877 ela vai se tornar um problema social para todos, pois irá atingir também as classes dominantes do nosso estado. Vejamos, nesse ano vai ocorrer uma seca de grandes proporções, conhecida também como a seca dos dois setes. Os retirantes, obviamente, buscam por sobrevivência em regiões mais abastadas. Logo, eles procuravam fortaleza para tentar conseguir emprego e alimento para sobreviverem. Só que em Fortaleza, a quantidade de pessoas que chegou era de 4 vezes a população do estado. Ou seja, gerou um caos muito grande para aquelas pessoas que viviam na capital. Ou seja, a vida das classes dominantes de Fortaleza passa também a ser afetada por essa seca. Dessa forma, ela se torna um problema social. O problema do camponês se torna um problema também da classe dominante. Então ele passa a ser um problema social. Em 1915, surge uma seca de grandes proporções e, para evitar uma grande aglomeração em Fortaleza, o governo estadual, juntamente com a prefeitura e as classes dominantes, decidem construir um campo de concentração, o chamado Campo do Alagadiço, que ficava na entrada de Fortaleza, próximo à estação do antigo Matadouro. Havia um farmacêutico e cientista social daquele momento chamado Rodolfo Teófilo, que pôde presenciar esse campo de concentração e deixou de diversas formas registros da sua experiência ao ver esses campos. Vamos ler aqui o trecho de uma obra sua. Em um quadrilátero de 500 metros de face estavam encurralados cerca de 7.000 retirantes. Abrigavam-se à sombra de cajueiros. Via-se aqui e ali uma ou outra barraquinha coberta de esteira ou de estopa. Mas tão miserável era a cobertura que não impedia que atravessassem os raios de sol. A cozinha era também ao tempo. Em algumas dúzias de latas que haviam sido de querosene, ferviam em trempes de pedra grandes nacos de carne de boi, misturados com machiches, quiabo ou tomate. Pendia de um galho de cajueiro um quarto de boi. Pude então avaliar a péssima qualidade da carne, só digna de urubus. Informaram-me que aquela era boa comparada às outras que mandara o fornecedor. Disse-me uma pessoa que as reses que morriam de magras ou do mal eram mandadas para o campo de concentração. Portanto, a gente percebe que as condições que aquelas pessoas enfrentavam não eram dignas de qualquer ser humano. Outra obra também importante sobre este campo de concentração é o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Nele, vocês poderão imaginar mais ou menos como se dava a situação daquele povo, porque Raquel é uma contemporânea a esse momento vivido no Ceará.
Mas o foco aqui é falar sobre os campos de concentração de 1932, porque estes campos vão se dar de uma forma muito diferente daquele do 15, serão muito melhor organizados. Mas que tipo de organização? Vejamos, a seca que chegava em 1932 era vista como proporções tão grandes quanto a de 1877, o que fazia com que as classes dominantes de Fortaleza se assustassem com o perigo que ela poderia trazer, pois a capital cearense estava em seus anos áureos de urbanização. A gente tinha ali uma elite tropical com mente europeia. Então os jornais projetavam que, por exemplo, um exército de famintos estava a invadir Fortaleza. E isso era uma ideia, obviamente, interpretada pelas classes dominantes de também introjetar esse medo nas classes mais baixas. Então surgiram diversas propostas e entre elas, novamente, uma proposta de campos de concentração. E essa proposta foi ganhando peso e apoio até que, em abril daquele ano, foi autorizado pelo interventor do Estado, na época Carneiro Mendonça, a construção de 7 campos de concentração. Vejamos, não é mais apenas um campo de concentração como em 1915, agora são 7. E esses campos, obviamente, eles foram muito bem orquestrados e pensados. E tinham 2 critérios que norteavam a construção desses campos. O primeiro critério era o critério de localização. Então tinha como objetivo distribuir os campos estrategicamente pelo Estado. Ora, o princípio disso era proteger a capital cearense da chegada de novos retirantes. Então foram construídos na capital 2 campos de concentração, o campo do Otávio Bonfim e o campo do Urubu, ambos nas extremidades das cidades próximos às linhas férreas, um próximo à linha férrea do Baturité, que cruzava o estado de norte a sul, e o outro próximo à linha férrea de Sobral. Pelo interior do estado foram construídos 5 campos de concentração. Por exemplo, a gente vai ter o campo de Quixeramobim, que durou apenas 3 meses, mas chegou a concentrar 5.000 pessoas, o campo de Cariús, que atingiu uma população de quase 32.000 pessoas, o campo do Buriti, no Crato, que chegou a concentrar 60.000 pessoas, o campo de Ipu, que concentrou cerca de 7.000 pessoas, e o campo de Senador Pompeu, chamado de Campo do Patu, que ficava nas construções da barragem do Patu, que chegou a concentrar quase 20.000 pessoas. E observe no mapa que está na tela como essas coordenadas foram estrategicamente pensadas para atrair as pessoas de determinadas regiões para esses campos de concentração. E o segundo critério, que é de grande importância para os objetivos das classes dominantes, é o critério de organização, ou seja, a utilização desses concentrados. Então, está pressuposto a criação de rotinas, ou seja, a organização do tempo, que vai determinar uma disciplina e um controle dos corpos. E sobre esse tipo de controle de corpos, a gente pode ver, por exemplo, na obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Então essas pessoas tinham que trabalhar, e trabalhavam praticamente em troca do pouco que comia, que geralmente não era o suficiente e de qualidade minimamente duvidosa. Por exemplo, eles trabalhavam nas obras públicas, a construção de diversos açudes e a urbanização de algumas cidades, como principalmente Fortaleza, trabalhavam em obras privadas, e isso gerava muito mais lucros para essas classes dominantes, e isso era perfeitamente defendido pelas classes dominantes, porque, segundo eles, o trabalho é quem dignifica o homem, ou o trabalho liberta. Interessante, como vocês podem ver aí na imagem da tela, essa frase também estava presente na entrada do campo de Auschwitz, na Polônia, um dos principais campos nazistas. E quais foram as consequências desses campos de concentração? A gente vai ter 2 consequências opostas. A primeira para os sertanejos, que computam milhares de mortos, e para aqueles que sobreviveram e voltaram para o seu sertão, o Estado não lhes garantiu nada, a não ser a passagem de volta, e ainda carregaram consigo todo o trauma vivido naquele momento. Se pegarmos o outro lado da ponta, por exemplo, a gente vai ter as classes dominantes, que lucraram bastante com essa situação, pois obtiveram em suas empresas mão de obra quase que gratuita. Aproveitaram então da situação para aumentar cada vez mais os seus lucros. E do ponto de vista visual, ainda foram agraciados pelas obras públicas que melhoraram a urbanização da capital cearense. Então, gente, é isso. Eu tentei ser o mais breve possível. É um momento um pouco triste da nossa história do Ceará, mas que é importante que a gente estude, né? É importante que a gente conheça a nossa história, e por isso eu quis tanto incluir essa aula em nossa grade. E eu espero que eu possa ter sido o mais claro possível e que vocês possam também ter entendido perfeitamente essa videoaula. Até uma próxima, bons estudos e se cuidem!